Capítulo 20. Acordei na manhã seguinte envergonhada e ligeiramente nauseada por ter beijado Ed, num acesso de loucura embalado pelo vinho. Qual é a sua? Dissera ele daquele seu jeito provocante e afetuoso. Era uma boa pergunta. Qual era a minha, me agarrando com ele totalmente embriagada? Matthew nem me passara pela cabeça, até Ed se afastar e começar a resmungar que nós dois estávamos nos recuperando de um trauma. Eu estava absorta demais naquele beijo no fluxo de sangue que tinha sentido de repente, na excitação que perpassara meu corpo. Mas não ele. Seu pensamento tinha se voltado para a sua ex, fosse ela quem diabos fosse. Perguntei-me se teria sido a razão de ele fugir para a Cornualha antes de mais nada. Será que o deixara com o coração partido? Ele tinha dito alguma coisa sobre querer se afastar de Londres, naquela noite em que Amber e eu havíamos conversado com ele pela primeira vez no pub, não tinha? Típico. O primeiro beijo decente que eu dava em décadas. E tinha sido num sujeito que estava claramente ainda apaixonado pela ex. Não era de admirar que tivesse saído com tanta pressa na véspera. Provavelmente mal podia esperar para ficar longe de mim. 10 minutos depois de ele sair, a porta se abrir outra vez e meu humor havia melhorado horrores. Ed tinha voltado, mas era só febre, é claro. Felizmente estava tão cheia de histórias de mergulhos no Marie Curie e das mochileiras legais que dividiam o apartamento com Rachel que não notou o rubor nas minhas bochechas nem a expressão ligeiramente perturbada nos meus olhos. Eu tinha pedido licença e me arrastado para a cama, onde o beijo dera voltas e mais voltas, nadando na minha mente e conseguindo até entrar nos meus sonhos, onde evoluíra para uma cena completa, com roupas voando em todas as direções e bem, você já entendeu. E agora estávamos na fria luz do dia, e Ed e eu deveríamos voltar a trabalhar juntos dali a poucas horas. Ia ser interessante. Eu precisaria ressuscitar todo o meu antigo talento de atriz se quisesse passar por aquele turno, sem entregar o que sentia agora a respeito dele. Senti-me e vesti o hobby, já não muito segura do que de fato sentia pelo Ed. Eu tinha querido beijar sua boca e todo o resto, e o achado atraente, divertido e agradável, mas era complicado, complicado demais para ser pensado de forma coerente estando de ressaca, com certeza. Enfim, essas coisas aconteciam, ambos éramos adultos e saberíamos superá-las, certo? Ao chegar ao trabalho nesta manhã, Ed me lançou um olhar rápido e inquisitivo, do tipo, estamos numa boa? Ao qual respondi com um sorriso profissional, na esperança de que transmitisse a mensagem: pode apostar que estamos numa boa, nunca estivemos melhor, estamos muito bem, na verdade está tudo excelente. O dia foi movimentado, sem muito tempo livre para bate-papo. Então não houve um momento ideal para qualquer um de nós abordar com maior profundidade ao que havia acontecido. Era provável que fosse melhor assim, calculei. Digo, ninguém gosta dessas conversas excruciantes, não é? Já tínhamos passado pela coisa do opa, desculpe por termos nos beijado, não devíamos ter feito isso. Eu não queria que ele continuasse a falar do erro que tinha sido, repetindo tudo de novo. Porque com toda a franqueza não tivera a impressão de ser um grande erro para mim na hora. Na verdade, tinha sido ótimo. Terminado o turno de domingo,
Paguei os salários da Rachel e do Ed, certificando-me de que ela recebesse as gorjetas da noite de sexta-feira. O café vai ficar fechado amanhã, informei. Todos precisamos de um dia de folga, então vejo vocês na terça, está bem? Um dia de folga, disse Ed com ar de gozação. E o que você vai fazer? Não tenho ideia. Ir à praia, cuidar do meu bronzeado, espero. Estou pálida como nunca. Passando a semana inteira aqui, na verdade, engoli em seco. Tinha que ser franca com ele por todas as cartas na mesa. Recebi uns currículos que preciso examinar. Pessoas que querem assumir o cargo de chefe no café. Estampei um falso sorriso luminoso. Portanto, você vai gostar de saber que não terá que aguentar trabalhar comigo por muito tempo. Ah, ele pareceu magoado, o que eu não esperava. Torci para que não achasse que eu o estava dispensando por causa do beijo. Eu não estava mesmo. Se tanto, o beijo tinha me feito querer ainda mais que ele ficasse. Ed revirou os olhos. Ah, bom, graças a Deus por isso. Falou em tom jocoso. Tem sido um pesadelo. Fez-se um silêncio tenso. Você disse que só queria passar 1 ou 2 semanas aqui, não foi? Indaguei só para ter certeza. Sim, sim. Estou certo de que você pode achar alguém muito mais adequado que eu. Alguém que não solte os cachorros nos jornalistas, nem... Estou certa de que não vou encontrar ninguém melhor do que você, retruquei. Mas a necessidade exige, e essa coisa toda. Certo, disse ele ríspido. Bem, então aproveite a caça aos talentos até terça. Até terça, ecoou Rachel com um aceno de mão. E obrigada pelo salário, vou procurar não gastar tudo no pub logo mais. Observei-os partir com a sensação de que Ed fizera uma interpretação totalmente errada de mim. De certo, não achava que eu queria me ver livre dele, por causa da briga com o jornalista. Não é? Aquilo tinha me aborrecido, mas não o bastante para botá-lo na rua. Eu não queria que ele fosse embora, realmente gostava dele. Havia passado a confiar nele, a confiar em seu julgamento como colega e amigo, mas suspirei. Talvez o melhor mesmo fosse arranjar logo outro chefe depois do nosso beijo. Fora difícil me concentrar o dia inteiro, então, estando tão perto do Ed, especialmente na hora de levar os pedidos à cozinha, onde tudo havia começado entre nós. Eles são ótimos, não é? Comentou Phoebe, interrompendo meu pensamento. A Rachel e o Ed, digo, são muito simpáticos. É, são ótimos. Concordei me perguntando aonde aquela conversa ia chegar. Phoebe estava contemplando as grandes ondas lá fora e havia algo sonhador e distante em seu rosto. Estaria com saudade de casa, pensei. Como são suas amigas lá na sua casa? Indaguei. Os olhos dela se iluminaram. São o máximo, engraçadas e muito doidas. Saímos juntas e pegamos emprestadas as roupas umas das outras e fazemos o cabelo uma das outras. Polly é a mais maluca, um verdadeiro escândalo do tipo, ai meu Deus, essa garota é real. E a Rosa é, assim, a pessoa mais linda do mundo e todos os garotos gostam muito dela. Zoe é cheia de charme e usa umas peças vintage esquisitas, mas tem sempre um visual incrível. E Sasha é inteligente à beça, nerd mesmo, capaz de se lembrar de montanhas de números de telefone e outras coisas, mas é tão falastrona que vive se metendo em encrencas. Ela abraçou o próprio corpo. Eu meio que sinto saudade delas, disse após um momento. Queria que todas também estivessem aqui.
A gente ia dar muita risada. Sei o que você quer dizer. Sinto falta das minhas amigas, especialmente da minha melhor amiga, a Amber. É difícil vir para um lugar novo onde a gente não conhece ninguém, não é? Tirei o celular do bolso e o ofereci a ela. Por que não liga para uma delas para saber das fofocas? De verdade? Ela encarava meu telefone com tanta intensidade que era como se fosse capaz de comê-lo. Tem certeza? Puxa, legal, obrigada. Ocupei-me com o fechamento das contas, enquanto ela subia com o telefone para descobrir o número no seu celular sem crédito. Cheguei a ouvir o burburinho de risadas e conversa que de vez em quando chegava ao térreo. Não é possível. Ouvi a guinchar. Ai, meu Deus! Sorri para mim mesma. Era bom ouvi-la falar como uma adolescente para variar, toda cheia de risinhos e voz aguda, e não como uma pequena adulta estressada que tinha que segurar a barra sozinha. Preparei um prato de salada e me servi do último pastel de forno de frango que tínhamos. Depois me servi uma taça de vinho rosé gelado e levei tudo para o deck. A maré estava alta, o mar revolto com ondas enormes e velozes, e lá estavam os surfistas deslizando nelas, as roupas pretas de mergulho reluzindo nas ondas como pele de foca, as pranchas tornando-se parte do corpo, quando eles desciam deslizando, braços esticados, músculos tensos. Um deles tinha um cachorro que pulava de um lado para outro no raso, abanando o rabo, latindo de alegria, e então, num sobressalto, me dei conta de que era a Lola, a cadela do Ed. Será que isso significava que ele era um dos surfistas? Meu coração bateu mais forte enquanto percrustava o mar na tentativa de identificá-lo. Então vi Lola endoidar, quando um certo surfista deu uma guinada em direção à areia e, logo em seguida, riu e fez carinho nela, cujo rabo abanava num frenesi de alegria. Ah, achei você. Beberiquei meu vinho e fiquei observando, enquanto um rubor tomava meu rosto. Ed era o único surfista sem traje de mergulho, e meus olhos foram atraídos para o seu tronco esguio e seus braços musculosos, para a pele bronzeada visível acima da bermuda preta e comprida que usava. A água escorria do corpo quando ele pegou a prancha e tornou a entrar nas ondas. Oi, gostosão, me apanhei pensando, relembrando o beijo e meu sonho. E então balancei a cabeça irritada comigo mesma. Não, nada de oi, gostosão. Ed era meu cozinheiro, meu funcionário, não um objeto de luxúria para minhas perversões. Pensei com severidade, um funcionário que estava lidando com um coração partido ainda por cima. Por outro lado, meu Deus, deslumbrei-me, esquecendo tudo isso num segundo, enquanto ele ia remando em sua prancha e depois esperava rolar a onda grande seguinte. Tinha costas e ombros encantadores, bem torneados e musculosos. Quem poderia adivinhar o que havia escondido sob sua roupa branca de chefe? Momentos depois, o mar se inflou e balançou, com a força de uma onda que se formava. Chuá! Lá veio ela, e lá veio Ed também de pé na prancha, mantendo o equilíbrio sobre a onda que avançava para a areia, trazendo-o junto com mais dois surfistas. Notei que eu estava prendendo a respiração enquanto observava, para soltá-la toda de uma vez, num suspiro de alívio, quando ele chegou à parte rasa e Lola deu pulos para recebê-lo. Ela não foi a única a correr até o Ed. Uma surfista vestida de preto e azul metálico pulou de sua prancha e foi cumprimentá-lo,
e tive certeza de ouvi-los rindo, acima do rugido das ondas. Era Rachel. Ah, certo. Bem, ela dissera que era surfista, não? Logo, não deveria ser tão surpreendente os dois estarem lá juntos, mas eles não tinham me chamado, pensei feito criança. Eu não fora convidada. Era errado eu sentir uma pontada de ciúme ao vê-los se divertirem, brincarem, até se poderia dizer, nas ondas, quando não haviam pensado em mencionar isto para mim. Não me diga que ele estava tentando se recuperar da perda da ex comigo ou com ela? Phoebe apareceu saltitante no deck naquele momento, com a aparência mais feliz que eu já a vira exibir. Tudo bem? Perguntei sem a menor necessidade. Desviei o rosto dos surfistas, não querendo ver mais nada. O sangue pulsava no meu rosto e na garganta, e eu ficava revendo as imagens deles na praia. Uma variação de uma cantiga infantil começou a soar na minha cabeça. Ed e o Rachel brincando no mar, surfando. Phoebe estava radiante. Incrível. Acabei de falar com Zoe e foi muito legal ouvir dela todas as fofocas e saber o que está acontecendo. Ela está, assim, toda apaixonada pelo Max, um garoto da nossa turma, e o convidou para a festa de aniversário dela, tipo um desafio, e ele disse sim. E agora ela está em pânico por causa disso e não sabe o que vestir e não sabe o que pensar. E quando é a festa? Perguntei como quem não quer nada. É sábado que vem, disse Phoebe, roendo a unha do polegar. Ela se sentou numa das cadeiras, as pernas balançando por cima do braço. Eu queria poder ir. Então vá, o que está te impedindo? Ela fez um gesto amplo com o braço, indicando a praia. Bom, porque eu estou aqui, mas... Tomei um gole do vinho e disse: Vamos lá, Phoebe, você bem que podia me contar o que aconteceu em casa. As coisas foram tão ruins a ponto de você não poder voltar para ir à festa da Zoe. Não acha que ela precisa da amiga para ajudá-la a ficar com seu adorado Max? Tudo aquilo me pareceu um drama de novela mexicana. Mas Phoebe realmente parecia estar ficando nervosa com isso, indecisa. Bem, sei que você e sua mãe brigaram, mas você não poderia passar um tempo na casa da Zoe ou na de uma das suas outras amigas, só até resolver as coisas com a família? Ela inclinou a cabeça para trás e olhou para o céu. Acho que sim, disse hesitante. A questão é... E então a história inteira brotou num jorro de palavras, contando que ela sempre se sentira ignorada pelos pais, porque seu irmão era deficiente e precisava de muita atenção e cuidados extras, e tomava quase todo o tempo deles, e que se cansara de sentir que ninguém se importava com ela, ou perguntava como tinha sido o seu dia, por estarem muito ocupados com o Isaac, e que tinha parado de se dar ao trabalho de tentar se sair bem na escola, por achar que não havia ninguém interessado. Por que se dar ao trabalho? Repeti. Por você mesma, é claro. Sugeri, mas ela não estava escutando. Comecei a sair com Zoe e as outras meninas que são, entre aspas, más influências, segundo minha mãe, continuou, cheia de desprezo na voz. E aí, finalmente, achei que estava conseguindo provocar uma reação nos meus pais. Pela primeira vez na vida, eles realmente notaram o que eu fazia, o que eu usava, onde eu estava indo. E eu não era mais a Phoebe boazinha. Apoiou a cabeça numa das mãos com uma expressão dura. Mas o negócio foi que quanto mais eles reclamavam, mais eu tinha vontade de desafiar os dois. Aí virou um círculo vicioso, completei com simpatia. Ela olhou para o mar e estremeceu, quando uma brisa fria veio das ondas.
E então, quando eu fugi, achei que eles ficariam contentes por eu ter ido embora. Contentes por não terem mais que se preocupar comigo, agora que só tinham o precioso Isaac. De jeito nenhum, afirmei firme. De jeito nenhum eles pensariam assim, olhe. Você mesma contou como sua mãe ficou nervosa ao telefone. Devia estar sentindo uma culpa gigantesca pelo fato de a situação ter chegado a esse ponto. Seus pais devem estar ansiosos esperando você voltar para casa para tentarem de novo. Phoebe balançou a cabeça. Acho que não, disse num tom gélido, mas pude perceber claramente a verdade e tive certeza de que isso era só seu orgulho ferido falando. O que a Zoe disse sobre sua fuga? Perguntei após um tempo em silêncio. Disse que elas ficaram loucas atrás de mim, que sentiram saudade e... Phoebe tropeçou nas palavras. Ela disse que as coisas não são as mesmas sem mim. É claro que não. E também perguntou, caso eu não fosse voltar, se podia ficar com minha chapinha, porque é melhor que a dela. Acrescentou e um sorriso tomou seus lábios. Bem, só isso já é um bom motivo para voltar. Você não vai querer que suas amigas roubem sua chapinha boa pelas suas costas, não é? Não. Houve uma pausa. Eu queria muito ir à festa da Zoe, murmurou ela. Pois eu acho que deve ir. Tornei a empurrar meu celular para ela por cima da mesa. Vamos? Ligue de novo para sua mãe. Diga a ela o que você me disse. Ponha tudo para fora. Zoe precisa de você, sua chapinha precisa de você, sua mãe, seu pai e seu irmão precisam de você. Sei que você não acredita em mim agora, mas é verdade. Percebi que ela ficou dividida, realmente dividida, e então empurrou o telefone de volta para mim. Amanhã, talvez. Está bem. Concordei sem me atrever a forçar mais a barra. Já tinha sido um grande avanço fazê-la considerar a ideia. E então Phoebe se pôs a observar o mar. Ei, olha lá o Ed surfando. Tornei a olhar para a água agradecida pelo pretexto, mas, ao mesmo tempo, sem ter certeza de que queria ver. E se agora Ed e Rachel estivessem rolando juntos na água rasa, trocando beijos e amassos como numa cena de A Lagoa Azul? Phoebe debruçou-se sobre o parapeito, acenando com os 2 braços levantados. Oiê! Gritou. Pelo jeito, Ed tinha acabado de cair da prancha e estava rindo. Acenou de volta e fez sinal para descermos. Venham, vocês duas! Gritou. A água está ótima! Estava olhando diretamente para mim e perguntou: que tal aquela primeira aula de surf? Acho que não. Eu disse nervosa, me dirigindo a Phoebe. De jeito nenhum ia deixar que ele me visse de roupa de natação, com minhas pernas branco-leitosas e minha barriga de comedora de bolos. Especialmente agora que tinha visto como ele era sarado e gato de bermuda. Amanhã, talvez, gritei de volta, sorrindo, mas cruzando os dedos embaixo da mesa. Ou nunca, resmunguei. Não queria assustar nenhuma criancinha, com minhas tentativas de baleia encalhada aprendendo a surfar. Rachel também está lá. Uau! Dá só uma olhada, ela é incrível. Oi, Rachel! Gritou, tornando a acenar. Ela se virou para mim. Você acha que está rolando alguma coisa entre os dois? Engoli em seco, ficando sem graça. Sei lá, resmunguei. Nossa, o Ed é saradão, né? Continuou ainda debruçado, olhos cravados nas figuras dos dois surfando. Tem o corpo bonito. Olha só. Bem apetitoso. Bufei, imaginando a cara do Ed se a ouvisse. A conversa com a amiga pelo telefone parecia ter transformado Phoebe numa pessoa diferente 10 vezes, mais animada e atrevida. Apetitoso? Repeti fazendo uma cara. Qual é a sua? Mas é meio velho para mim.
prosseguiu ela ainda olhando para o Ed. Não diga, sorri. E há algum garoto em casa em que você esteja de olho e que talvez vá a esta festa? Bem, mais ou menos. Phoebe tornou a se sentar. Ed e seu bumbum apetitoso esquecidos, e me falou do garoto de quem estava afim chamado Will, e de como fazia séculos que gostava dele. Ao que parece, Will era um tremendo gato, mas andara saindo com Darcy Sheldon, que era a garota mais popular da escola, e por isso Phoebe achava que não teria chance, até Zoe lhe contar. Fazia apenas 5 minutos que tinha visto os dois brigando ontem na porta do McDonald's. Agora a Phoebe estava torcendo para ele dar o fora na Darcy. E aí? Ergui as sobrancelhas e disse: é melhor você voltar depressa para lá, garota. Esqueça a chapinha e a história de ajudar sua amiga. Essa é a melhor razão de todas para você voltar para Londres. Ela riu. É, disse, talvez. Passamos mais algum tempo sentadas no deck, eu com meu vinho, Phoebe com uma coca diet, e ela estava mais falante do que nunca. Contou tudo sobre sua mãe, que gerenciava uma loja de souvenirs em Chelsea, e seu pai, que era jornalista do Times. E contou que estava no meio das provas de fim do ensino médio e que queria ser estilista de moda. Quanto mais ela falava, mais achei que estava se convencendo de que seria legal voltar para casa, de que talvez fosse a coisa certa. Tive a impressão de que o que mais a incomodava era a ideia de dar para trás, de perder a credibilidade e deixar seus pais vencerem. Mas eu tinha a esperança de que concluísse que esse era um preço pequeno a pagar. Ela me abraçou quando escureceu e ambas entramos para dormir. Obrigada, Eve. Você é a adulta mais maneira que eu já conheci. Retribuí o abraço. E você, decididamente, é a adolescente mais maneira que eu já conheci. Boa noite, Phoebe.